E aí, meus amigos? Fábio Mascote aí, grande salgado. Ô, me fala uma coisa, vocês estão me escutando bem? Vocês me escutam bem, gente? Opa, mestre Elias, grande mestre Elias. Todo mundo chegando. Espera só um minutinho, gente. E aí, pessoal, só aguardando aí o grande historiador. Vamos ver como é que vai ser hoje, hein? Acho que hoje vai ser um poço de saber, hein? Que bom, mestre Elias. Luiz Cláudio. Vamos que vamos, pessoal, vamos chegando. Opa, tudo bem? Grande contramestre Monkey tá aí na área. Manu, já aí, Manu? Já chegou, Manu? Leão. Mestre Mola. Mestrando. Grande mestrando Teco já tá aí também. E veio junto aqui. Boa noite, grande Leão. Como é que tá aí na selva, Leão? Tudo bem? Salve, mestrando Teco. Descobri hoje um pouco dos grupos de capoeira, hein? Da formação. Vamos tentar descobrir um monte de coisa do grande capoeirista, historiador, tudo mais. Vamos lá. Prepara as perguntas que hoje vai ser bom, hein, Kikyo? Hoje vai ser bom, hein? Prepara as perguntas, hein? Prepara as perguntas aí, girando em torno do tema aí, mais ou menos, da formação dos grupos e tal. Isso aí, Léo. Firme e forte, ser mestre Chocolate na área, o nosso grande candidato daqui de Guarulhos. Opa! Celeiro de Bamba aí, o Baiano, o grande Baiano, aluno do Flavião, do mestre Flávio. Agora eu não erro mais. Chegou um café aqui, gente, da esposa. Oxe, imagina. Eu que agradeço de Deus ter me colocado nesse lugar, nessa hora. Que eu tô aprendendo é palhaçada, esquecendo as dívidas e os boletos lá fora. Esquecendo tudo, gente. Ave Maria, meu Deus do céu. Não dá, não. Essa quarentena tá difícil, hein, gente. Vocês viram que vai ter um campeonato online aí? Eu vi hoje. Vai ter um campeonato online de capoeira, hein? Campeonato online, hein? Tô com medo disso daí, mas vamos ver o que vai dar, né, gente? Vamos ver o que vai dar. Vamos ver onde a gente vai chegar com essa expansão aí da internet e a capoeira junto. Que é isso, Léo? Sou nada, mano. Só um capoeirista. Querendo aprender, mano. Quando boto um mestre na minha frente, eu quero sugar e tudo. É, gente, é verdade esse negócio, viu? Do campeonato aí. Eu vou ver se tem aqui, ó. Peraí. Mestre Selma aí na área. Fazia tempo que eu não te via por aqui, hein, mestra? Por onde você andava, hein, mestrona? Tava viajando? Tava passeando?
Pô, isso aí, mestre Catitu aí, ó. Mestre Catitu traz ótimas informações. Quem não sabe ler, tô brincando, todo mundo sabe. Mas é o seguinte, ó. Mas Joel saiu da TI, ninguém vai pegar ele. Eu fiquei sabendo também que o mestre Geben do Acre também pegou e ficou bem pra caramba, tomou esses remédios aí e ficou bom, viu? Capaz de hoje o mestre Geben aparecer aí, por isso que ele tava até sumido daqui das lives. Hoje eu fiquei sabendo, grande Lambão chegou. Ó, minha esposa aí chegou, Massa Moniz. Aí, quem falou que ela não vinha? Vocês pensaram que ela não ia vir? Daqui a pouco ela já começa, aperta coração. Começa a me desgrila, viu? Mas eu vou colocar um negócio fixo aí. Será que o grande Liberato já tá por aí, gente? Será? Se o senhor estiver por aí e puder mandar um oi pra nós, lhe agradeço imensamente, viu, meu amigo? Você tem o telefone dele aí? Não, não. Eu não. Aqui, só se tiver na loja. Gente, espera aí que eu só vou passar o telefone. Ô, Poliquei, tá aí? Poliquei. Bandas lá de bandas de Portugal, das bandas de Portugal, dá muitas bandas por lá. Mestre GG na área. Mestre GG também não falha, hein, gente? Olha, tá vendo? Mestre de capoeira antigo tá todo dia aí pra escutar coisas novas, ou tudo que ele já sabe quer escutar de novo. Boa noite, quem é que me falou boa noite aí? José Cícero. Oh, boa noite, meu camarada. Gatinho, não enche o saco, hein? Não vai ficar miando aqui, vai. Vem. Somos uma família, Leão. Somos uma família. A família é nosso porto seguro. Se eu não tivesse a mestra Moniz, eu tava ferrado. Ela me aguenta há 30 anos, gente. Eu casei com ela em 88. 88 não, 89. Casei com... Se ela escuta errando a data do casório, hein, mano. O ano do casamento, ainda bem que ela não tá aí, ela tá online. Falar baixinho, gente. Nós casamos em 89. Que viagem, gente. Nem do casamento. Ah, ela já tá me falando um monte aqui, gente. Tem uma neta já, Léo. Tem uma neta, minha filha também. Tá aí pelas internet, minha filha aí também. Opa! Olha quem chegou, hein, gente. Vem, Catarina. O homem tá aí. Agora foi uma experiência totalmente nova pra mim. Vamos lá, gente. Atenção, mas se aquecendo pra pegar na roda. Ele é capoeira também. Vamos lá. Deu certo? Olha o mestre aí, olha ele aí. Olha o grande Antônio Liberato. Tá me escutando bem, meu amigo? Eita, agora tô. Tá escutando bem aí também? Sinta-se abraçado, estou escutando otimamente bem. Sinta-se abraçado por todos nós. Uma boa noite, em primeiro lugar. Já vou lhe agradecer. Você também, tudo de bom aí para todos vocês. Imagine, já vou te agradecer nesse tempo aí que você vai destinar para nós. Com muito orgulho, te agradeço demais para você aclarar um pouco nós aí. Nós temos estudado bastante com os mestres do passado, agora chega o senhor para dar um banho em nós de alegria e ensinamentos, graças a Deus. Aí, boa noite aí, mestra. Boa noite aí também, mestra Muniz, né, Felipe, Osso Duro, o pessoal que está aparecendo aí para mim aí, uma boa noite. Rony Lima, que corre. Tá ouvindo gente, também, né, mestre? Tá vendo aí também, né, velho? Bacana. E para vocês, tá tudo bem aí, pessoal? Dá um feedback para nós aí se tá tudo bem para vocês. Mas se Coreba também já chegou. Coreba, tô vendo. Tudo bem para vocês aí, ó? O meu som aí, Chico do mestre tá ótimo. Chico tá aí. Chico também. Chico, tá o Teco, tá todo mundo aí, a família toda já chega, mestre. Mestre Flávio Saudade também, que tem um ótimo trabalho. Portugal também tá aí com bandas. Tem um monte de gente que tá acordado lá na madrugada. Vamos fazer eles virar mais uma noite e aprendendo, mestrão. Mistério chegou. Vamos lá, mestrão.
Então, mestre, eu só queria começar assim, se eu puder, lógico que o senhor me dá essa honra aí de eu poder começar esse nosso bate-papo, mestre. Queria saber um pouco do senhor, assim, como é que o senhor começou na capoeira, assim, só para a gente ter um breve relato, assim, e principalmente, mestre, para a gente aguçar nessa molecada aí o enorme prazer de estudar, o que te levou a querer estudar, se aprofundar mesmo, assim, nas histórias da capoeira, que a gente nunca ouviu falar, mas existem aquelas que só me fazem arrepiar, não é? Vamos lá, mestre, me diz. Boa noite a todos vocês aí, todas as pessoas, né? É um momento aí que estamos vivendo a pandemia, um momento, né, que temos que nos proteger, que as capoeiras, os praticantes da capoeira, né, que tem que se unir, tem que estar aí também, né, criando coisas para poder nós permanecermos juntos, né, dentro dessa conquista que a humanidade vai ter, né, de se sentir mais tranquilo também, de aprendermos também a lidar mais com a natureza, a respeitarmos mais a natureza. Então, são muitos ensinamentos, né, que vêm a partir daí, né? Então, acho que a capoeira no Brasil, né, ela está, de alguma forma, os praticantes no Brasil e no mundo estão se comportando de uma forma, né, que chegam para contribuir, né, no sentido de equilibrar as pessoas, né, de doações, de processos de ajuda às comunidades mais, né, vivendo em situações adversas. Então, a capoeira está fazendo um papel muito bacana. Eu estou vendo que os praticantes da capoeira estão vivendo esse momento, né, e contribuindo nesse momento para ajudar as pessoas, para, né, mantermos vivos, né, nos mantermos e mantermos vivos, né, nossa comunidade. Tá? Esse é um papel importante. Né, eu sou de uma comunidade também, né, eu eu fui criado no Rio de Janeiro, na comunidade também, em Caxias, depois fui morar em Cordovil, depois, né, em vários lugares do Rio que eu morei, né, e escolhi estudar capoeira foi depois de muito tempo começar a estudar, né, na universidade. Quando é que o senhor inicia, mestrão, na capoeira? O senhor conhece a capoeira? Assim, de começar a praticar foi praticamente em 1980. Né, foi no grupo Senzala. Né, nesse grupo não tinha surgido vários grupos ainda do grupo Senzala. Né, o lugar que a gente treinava era a Casa Estudante Universitário, que era a casa que fica na Rui Barbosa, né, um prédio que pertence à Universidade Federal, e era uma moradia estudantil. Então lá eu morava nessa moradia, né, nessa casa estudante, e lá tinha uns salões gigantescos, né, que até hoje ainda tem, que é um centro cultural da Universidade Federal, no Rio de Janeiro, e centro de estudos, etc. hoje, e até hoje ainda tem esses salões lá embaixo. Né, são salões muito gigantes. Então, num desses salões ficava o Camisinha, né, o mestre Camisa. No outro salão ficava o mestre Sorriso, e no outro salão ficava o mestre Garrincha. Eram 3 mestres que davam aula. Que ruim, né? Que ruim, né, mestre? Que ruim, hein? Eles davam aula naquele tempo, e eu fiz aula com todos os 3. Né? Vinha o mestre Peixinho, vinha todos os mestres iam para lá, para essa casa estudante, que era uma casa, né, que era um espaço cultural, né, alternativo dentro daquele espaço da ditadura militar, né, que estava ainda se acabando, etc. No momento de abertura, né? Nos anos 80, até 85 a ditadura, então naquele tempo a gente está vivendo ainda, né, no processo onde esse espaço era importante para a manutenção da capoeira. Então é um espaço que, né, não só a capoeira ia para lá, mas o pessoal do jongo, né, o pessoal do samba, o pessoal da poesia alternativa. Era uma série nesse centro cultural, era uma série de grupos alternativos também que participavam lá, e entre eles a capoeira. Eu comecei a treinar lá, me identifiquei muito com o trabalho da rapaziada, né, e acabei ficando mais treinando lá com o mestre Garrincha, tem hoje grande amigo meu, né, um camarada amigo meu, tem todos eles, mestre Camisa, mestre Sorriso, mestre Gato, mestre Peixinho, que já foi, que esteve em bom lugar, né, mestre Tony, mestre Ramos, né, toda essa rapaziada bacana que até hoje são, né, meus camaradas até hoje. Né, inclusive está desenvolvendo uma pesquisa muito grande sobre a capoeira, né, a nível internacional, levantamento, talvez o maior levantamento já feito sobre a capoeira. Então estou desenvolvendo esse trabalho aí também de pesquisa, né, continuando a pesquisar. Certo.
Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta, então, já aproveitando esse gancho aí que você pegou e falou da ditadura militar, de tudo isso, do encerramento dela, a gente tem notado aqui, deixa eu te explicar, ó, todos os mestres que passam aqui, certo? Vamos ver se você, não sei se é bem, ou seria a sociologia mais para explicar, mas acredito que você tem esse calibre para aclarar nós, de repente, de outra forma, da forma do historiador, né? Uma coisa que a gente tem notado assim é que é o seguinte, antigamente, antes dos anos 60, assim, vai até mais ou menos os 80, assim, podemos dizer, a capoeira era bem mais aceita do lado cultural, em teatros, com shows folclóricos, com uma série de coisas que a gente vê, como esse acordeão já tinha o show dele, mas camisa roxa tinha o show dele, é ou não é? E você sabe dizer para nós assim, meu amigo, será que, será que era a época dos militares que eles davam mais abertura ou era a nossa sociedade que dava mais abertura para isso? E por que será que você acha que parou um pouco esse negócio? Hoje a gente só vê a capoeira em academia, em escola de capoeira, e não vê mais tão grandemente nos teatros, em grandes espetáculos só de cultura. Não sei, eu acho que, por exemplo, é o contrário, né? Como você me respondeu, eu acho que é o contrário. Eu acho que, atualmente, nos anos 80 até os anos 2000, é o momento que mais cresce a capoeira. Né? É o boom da capoeira no mundo inteiro. Né? Você tem todo um processo de expansão da capoeira, desde, como você falou, desde os anos 50. Né? Você, um pouco antes, anos 40, você tem uma grande empresária que ela vai fundamentar o Viva Bahia, né? Que é um grupo folclórico nos anos 40, né? Que são grupos folclóricos. Né? Esse talvez seja o mais importante, porque ele vai... Desde o mestre Bimba já fazia isso, mas não dessa forma tão expansiva. Né? Ele vai levar o quê? Ele vai levar aquilo que a gente chama de enquete da cultura popular brasileira. Ele leva o samba, leva as danças afros, leva o maculelê, leva e leva a capoeira também. Então eles faziam o quê? Faziam apresentações, né, no mundo de várias práticas da cultura afro-brasileira. Então esse é um processo, né, que ajuda muito a capoeira depois, quando ela chega para implementar as práticas em si de treinamento. Porque esses grupos, nos anos 40, né, eles não chegavam fora do Brasil, né, para se fixar enquanto professores de capoeira. Esse movimento de professores da capoeira é um movimento dos anos 50 para frente. 50, 60, para frente. Aí incorporar esse processo das pessoas ficarem lá dando aula. Principalmente nos anos... Isso vai se fixar mesmo nos anos 80, mas nos anos 60 já tem pessoas indo para lá, né, para ficar em algum país fora do Brasil, obviamente, né, para se fixar e dar aulas. Então, esse fenômeno de dar aulas de capoeira não existia em grande quantidade. O que existia eram o quê? Esses grupos que eram passageiros. Eles passavam fazendo shows. Né? Então, tiveram grupos importantes também. Né? O próprio Arthur Emídio, ele participava de um grupo também. O Arthur Emídio, quando viaja para fora, ele não viaja para dar aulas, né, de capoeira, ele viaja para se apresentar com a capoeira. Então, são dois movimentos diferentes. Um que são as apresentações, que vai também, de alguma forma, a preparar aquele campo também, digamos, de recepção daquela geração que vai implementar em si o trabalho de fixação da capoeira nos países, principalmente europeus, né, em primeiro lugar, os países europeus, né, vai para os Estados Unidos também, pouco depois, e agora tem uma expansão, né, nos anos 90, né, 90 para cá, que tem uma expansão maior nos países da América Latina. Né, mesmo porque, obviamente, né, o epicentro, né, do desenvolvimento econômico que permite, né, pagar esses grupos para irem para lá, né, são os europeus, né, e os norte-americanos. Então, né, hoje você tem uma expansão, você tem capoeira na Argentina, no Chile, no Uruguai, tudo que é lugar aqui, para dizer a verdade, você tem capoeira. Um ou outro grupo brasileiro está lá, né, implantado com pessoas, mestres de capoeira, alunos,
né, daqui, mas lá são mestres, né, muitas vezes, né, implantando a capoeira nesses vários lugares. Então é um movimento importante que se inicia, né, de algum momento com esses agrupamentos que vão viajar para lá, né? Mas isso já existia dentro digamos, muito mais. Digamos, na capoeira regional, né? Muito mais na capoeira regional, que o mestre Bimba, meu amigo, só um minutinho, o mestre Bimba, ele já... Oi, fala, só um fala, minutinho. Acho que eles estão falando que tá sem som. Eu tô até escutando o senhor bem, mas será que tá... Acho que eu vou... A imagem dele tá... A imagem... Você se vê bem aí no celular? Tá meio Tô bem, eu estou embaçada a escutando imagem. você bem. E Eu você estou se vê escutando bem? você bem. Eu estou escutando bem e me vendo. Tem as letras na frente, tá? Mas estou me vendo bem aqui. Tem a rapaziada que entra aqui, ó. Né? Mestre Muniz. Então, agora deu uma melhorada. Isso, a minha esposa. Agora deu uma melhorada, agora melhorou nessa posição. Aí. Acho que agora tá legal, bom, tá tá, legal. pessoal? Tá bom, pessoal? Tá escutando melhor vocês aí? Eu estou escutando, eu não posso reclamar. O som está bem, a imagem que está ruim. A imagem que está ruim, eu estou falando. Sabe? Será que tá meio embasada? Será que a lente está meio suja da câmera? Eles falaram aqui. Não, não é não. Acho que não, né? Não é, né? Não, Não, gente, não é o... Melhorou gente. aí? Aí agora ficou bom. Acho que é uma lâmpada aí, hein? Deve ser. Sim. Ficou Melhorou? bom, pessoal? Tá bom para vocês? Aí assim tá ótimo. Assim tá ótimo. Não vai nem fazer a cara dele, né? Tá bom agora, não tá, Muniz? Agora acho que tá melhorando. Agora melhorou, agora tá bom. Tá me escutando bem? Estou escutando bem, vendo você bem também, eu acho. Tá tranquilo. Então vamos. Wellington, Mestrão. Então, vou só voltar a esse ponto que eu estava colocando, Vamos lá. que essa proposta de organização dos grupos folclóricos, ela se encontra também dentro do movimento, principalmente da capoeira regional. Depois vou incorporar também outros, mas na capoeira regional, o mestre Bimba, né, já nesses anos, né, 30 para 40, tá, os anos 40, ele já tinha proposta, né, de construção disso aí, porque o grupo do regional, ele fazia exibições de quê? Samba de roda, baiano, né? O samba, né, é praticado, né, pelas filhas de santo, então levava as filhas de santo, as baianas, né, já existia no grupo, na apresentação do mestre Bimba, né? O maculelê, o mestre Bimba também fundamentava essa apresentação, né, e a capoeira. Então essas propostas da capoeira ser apresentada pelos próprios praticantes com outras expressões culturais afro-brasileiras já estavam dentro da proposta já dos anos 30, né, que vai se desenvolvendo. Então isso é importante, entender que essa é uma proposta que já vem nesse movimento, né, de invenção, que isso é um elemento muito importante, de invenção da capoeira regional e da capoeira Angola, que são duas invenções que partem de uma capoeira mais antiga, que é a capoeira das Maltas. Essas capoeiras das Maltas, elas tanto existiam no Rio de Janeiro, como em Salvador, como no Recife, né, como alguma coisa no Maranhão, né, e Belém do Pará. Belém do Pará também você tem, né, nos anos de 1890, 1900, você já tem praticantes da capoeira nesses lugares todos, né, dentro de um modelo, obviamente, diferente, né, que era o modelo das organizações por bairros da cidade, né. Então, os grupos de capoeira não surgem em academias, eles surgem, né, nas ruas. Nas ruas, isso, né? Nas ruas. E você acredita também que nos terreiros também era praticado ou não, mano? Sim, nos terreiros de terreno baldio. Né? Nos terrenos, né, que a gente fala terreiro, que na verdade são os terrenos baldios que existiam nos bairros. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é um lugar onde se apresenta mais a organização da capoeira por maltas. Né? Em São Paulo não aparece, né, digamos, presos no artigo 402. Porque quando chega em 1890,
você tem um Código Penal brasileiro republicano. Esse Código Penal, ele vai implementar o quê? Ele vai implementar, né, vai implementar uma lei, que é a Lei, né, 402. Né? O que a Lei 402 fala? Proíbe a prática da capoeira, né, nas ruas ou em qualquer lugar. Essa lei proíbe a prática da capoeira com pena de 4 meses a 1 ano de prisão, dependendo da gravidade dos fatos. Né? Isso aqui é a lei. Com a implementação dessa lei, você não tem presos, por exemplo, por essa lei, só tem um que eu encontrei, ou 2, presos por capoeira dentro da lei, em São Paulo, processados em 402, que um, inclusive, é no interior, né, e outro em São Paulo. Então você não tem essa... Né? Isso, em Sorocaba, perfeito. Então você não tem, digamos, essa implementação da lei. Por quê? Porque não existiam grupos tão fortes ou grandes, etc. A capoeira tinha uma apresentação, digamos, apenas superficial, uma presença superficial nesses lugares. Lá tinha uma presença fundamental, era Rio de Janeiro, Recife e Salvador, que é um lugar que, assim mesmo, você também não encontra, nem em Salvador, pessoas presas pelo Código Penal do 402, pelo artigo, você não encontra, não tem processo em Salvador. Em Recife também não encontrei nada. Já foram, não só eu pesquisei, várias pessoas pesquisaram, né, ninguém encontrou essa documentação. Eu fui o primeiro, digamos, a mexer nessa documentação processual, isso aí já nos anos 80, quando comecei a fazer os meus livros, tem aqui, não sei se vocês têm meus livros aí, vou mostrar daqui a pouco, né, não sei se vocês já leram eles, mas eles são, né, geralmente publicados nos anos, né, final dos anos 90, 2000. Então era um trabalho que eu iniciei nos anos 80, que era o quê? A procura dos capoeiras no artigo. Eles não estavam organizados, né, nas bibliotecas, nos arquivos, como estão em alguns agora já classificados. Na verdade, estavam dispersos nas prateleiras. Então, eu tinha que chegar e procurar essa documentação dispersa, né, desses praticantes da capoeira. Eu encontrei no Rio 542 processos, né, processados, mulheres e homens, não era só homens. Você tinha na base dessa documentação cerca de 20% de mulheres praticando a capoeira. Então, já existiam, na época das maltas, você já tem praticantes femininos da capoeira. Então, não é assim que você tem coisa antiga. Então, a maioria, 75%, obviamente, são de homens, né, geralmente do Rio de Janeiro. Você encontra também, né, dentro desse processo, você encontra praticantes de todos os estados do Brasil, os principais capitais do Brasil, e grande parte das principais capitais do mundo. Isso aqui é interessante. Esses presos não eram presos praticantes somente brasileiros. Você encontra presos praticantes principalmente portugueses, né, italianos, franceses, alemães, sírio-libaneses. Você encontra uma série de presos que viviam aqui no Brasil, mas eram estrangeiros, que também praticavam a capoeira aqui no Brasil. Hoje, então, você tem uma grande quantidade de praticantes fora do Brasil, estrangeiros, né? E antigamente você não tinha fora do Brasil, você tinha dentro do Brasil diversos praticantes de capoeira estrangeiros de vários lugares do mundo, inclusive do Paraguai, né? Também encontrei que são presos no Brasil praticando a capoeira. Então você tem uma dimensão, digamos, muito grande da capoeira já no final do século XIX, mas não dentro do referencial que nós temos hoje da capoeira enquanto arte, enquanto esporte, enquanto luta marcial, enquanto ginástica, enquanto teatro, enquanto música, né? Era outra concepção que a sociedade tinha para com os praticantes da capoeira, né? Que eram geralmente ligados às organizações políticas daquele momento, que eram os partidos monarquistas, né? O liberal e o conservador. Esses partidos monarquistas, eles integravam membros da capoeira e grupos de capoeira, enquanto a sua base de prática eleitoral, de prática de, digamos, de associação dentro dos bairros, por áreas eleitorais. Então, a capoeira do século XIX está muito relacionada também, ou talvez da forma mais importante que ela apareça, relacionada às organizações políticas, né, nacionais naquele período. Né? Por isso que você tem um ataque frontal à capoeira a partir da implementação da República, né, em 1890. Por quê?
porque os praticantes da capoeira, não só os praticantes, a cultura da capoeira, ela estava relacionada a essa prática política também, que deveria ser, obviamente, combatida pela República. Ela significava as bases, né, da política do sistema monarquista, das organizações partidárias do sistema monarquista, que eram fundamentalmente o Partido Liberal, né, e o Partido Conservador. Então, nesses dois partidos, você vai encontrar vários membros, né, da capoeira, né, enquanto elementos também, digamos, ativos da política, né? Então, você tem uma série de personagens ligados a isso. E você também tem uma série de personagens que também não têm a ligação da prática política, né, em si, uma ligação direta com os partidos, mas também são presos por serem praticantes. Em Salvador... Fala, me diz só o seguinte, só para mim... É o Wellington meu nome, mestre, eu estou corrigindo. Wellington, desculpa. Imagina que é isso. Me diz o seguinte, vou até chamar o senhor de mestre, que o senhor é mestre, doutor, ou não é? O senhor é tudo. Uma coisa assim... Dessa época aí que você pega e fala, 1890, né? Antes, você acredita que já existia uma organização na capoeira, assim, digamos, em torno de alunos, mestres? Isso ou não? Ou era tudo meio natural? Como é que você vê o que você estudou daí para baixo? Assim, antes de Mestre Bimba, antes de Mestre Valdemar, do que a gente mais sabe, assim. O que você acredita? A capoeira, os primeiros documentos que nós encontramos, os documentos históricos que nós encontramos em relação à capoeira, ela se retrata desde o final do século XVIII. Né? Desde o final do século XVIII, ou seja, 1780, 1790, alguns literatos eles já apontam, né, essa existência da capoeira. Né? Você encontra pelos documentos da capoeira, né, em 1850, por exemplo, pouco depois já depois, você encontra, inclusive no Maranhão, dentro do Bumba Meu Boi, né, você tem um documento dos jornais, um jornal do século XIX, né, que ele vai retratar essas práticas no Maranhão. Então ele vai falar do Bumba Meu Boi, que é algo antigo no Maranhão. Né? Então ele vai colocar que quem implementa as matracas, né, porque até ali não tinham matracas, que é aqueles pedaços de pau, aquelas batequinhas que as pessoas vão batendo, né, no Bumba Meu Boi. Que é aquelas batidas. Que faz um barulho ensurdecedor, né? É fantástico. Né? Essa percussão, né? Essa percussão coletiva de 50, 100 pessoas batendo as matracas ao mesmo tempo, né? E os tambores do Bumba Meu Boi, quem implementa esse elemento das matracas são os praticantes da capoeira, são os capoeiras, né? Não eram capoeiristas, chamados na época de capoeira. É praticantes da capoeira. Você tem documentos de prisão da capoeira desde 1806, né? Com a chegada da família real, organização da polícia, tanto da polícia militar quanto posteriormente da polícia civil, né? Você tem então um aparecimento da capoeira dentro dessa documentação que é sensacional. Você tem cerca de 2.000 pessoas no século XIX, nos 100 anos, 1800 a 1890, né, no período, digamos, monarquista, Brasil monarquista, você tem cerca de 2.000 prisões por capoeira nesses 100 anos. 2 a 3.000 prisões por capoeira dentro da documentação policial quantitativa. Né? O primeiro documento policial que nós encontramos, um dos primeiros, é da Polícia Militar. Né? Quando a Polícia Militar faz uma fixação de uma lei municipal do Rio de Janeiro que proibia, né, os capoeiras, né, a prática dos capoeiras, os grupos de capoeiras, e os colocava sob pena de até 100 chibatadas, os escravos, no caso, né, isso no ano de 1806. Então, os escravos poderiam receber até 100 chibatadas, de 100 a 400. Né? 400 significava a morte. Né? O cara recebeu 400 chibatadas, eles faziam até separados para a pessoa não morrer. Então, botava 100 nesse mês, 100 no outro, 100 no outro, né? Para a pessoa não morrer. A prestação, Casas Bahia. A prestação. Isso era um terror para qualquer um,
até para os capoeiras. Até para os capoeiras que eram, né, escravos, né, altamente resistentes, altamente no seu sentido cultural, eles também temiam, né, receber lá 100 chibatadas, 50 chibatadas que fosse, que era uma destruição muito grande causada no corpo humano. Então, realmente, para você ver a importância da capoeira, que para sair de uma lei municipal que levava a punição dos capoeiras de 100 a 400 chibatadas, é porque a capoeira era algo muito perigoso, entendeu? Dentro do sistema, né, digamos, escravistas. Muitos escravos eram praticantes da capoeira e colocavam o seu poder, seu terror como praticantes da capoeira, né? Eram grupos que começam a se organizar. Se pensa que esses grupos poderiam ser organizados por etnias. Nas minhas conclusões em relação à documentação levantada, eu não concordo com isso, né? Eu acho que é o contrário. A organização das maltas significa o abandono, de certa forma, da organização étnica. Por quê? Porque significa, que eu falo étnica, é os grupos, né, demarcadamente de africanos que vêm dessas etnias que são trazidas, né, de forma compulsória, obrigatória, né, da escravidão, né, do aprisionamento dos escravos até a chegada aqui. Então você tem vários grupos diferenciados, várias línguas diferenciadas, várias regiões da África diferenciadas, de pessoas talvez que nunca se viram, talvez não, que nunca se viram, que não conhecessem, ou que se conheciam, né, porque tinha relações étnicas também lá nas regiões. Então você tem esses agrupamentos que vêm para o Brasil, né, e que possuem com determinada solidariedade étnica. Então, se você, por exemplo, é da língua iorubá, né, se você é das línguas bantus, banto, porque bantus não existe, já é né, o bantu já é uma expressão plural, então, né, as línguas bantu, né, você, obviamente, vai ter uma solidariedade aqui, né, entre os que falavam, né, o Congo, as línguas do Congo, que falavam as línguas, né, outros tipos de línguas, né, como, né, da região de Moçambique, etc., que apresentam línguas diferentes. Né? Inclusive, os Macuas, que é um grupo étnico que vem muito para a Bahia, né, que possivelmente tem a ver com o Maculelê, possivelmente. Maculelê, né? Pode os Macuas, falar. né? Macuas, Alelê, né? Isso daí, né, mas eles vêm muito para o Brasil. Então você tem essas etnias, né, que chegam aqui, eles para se reorganizarem no processo da escravidão, que não é o regime deles, né, que eles são aprisionados em África, onde não eram escravos, são aprisionados até entre grupos étnicos, na luta entre grupos étnicos, etc., mas não eram escravos, eles eram trazidos para cá como escravos. Essa reorganização, ela implementa também uma manutenção da etnia, mas também uma perda desses elementos étnicos, ou seja, nós temos que se relacionar uns com os outros, independente da etnia. Nós temos que criar relações. Então, esses grupos, surgimento dos grupos de capoeiras de escravos, partem desse afastamento étnico. Então, você não tinha grupos, fundamentalmente, eu vou encontrar só grupos étnicos oriundos da região de Angola, formando um grupo de capoeira. É difícil. Não encontrei isso. O que eu encontro muito mais são, né, agrupamentos misturados, de capoeira misturada, porque não é mais a questão da etnia em si que os organiza, é a questão da domínio nos bairros das cidades onde eles vivem. Então, esses escravos, eles também têm práticas entre eles, o domínio das áreas onde eles vivem. Né? Se você é um escravo do centro da cidade, você é um escravo da periferia da capital, se você é um escravo de tal determinada região, de determinada cidade. Então, por exemplo, todos esses grupos, mesmo em Salvador, que era também organizado por bairros da cidade, então você tem lá, digamos, agrupamentos no Rio, os agrupamentos relacionados, digamos, à região central, né? Os agrupamentos relacionados mais à região do Mangue, né? Que é a divisão entre eles que se dá, basicamente, entre duas grandes nações, os Nagoas e os Guaiamuns, né? Os famosos Nagoas e Guaiamuns. Na verdade, os Nagoas são formados por vários grupos de capoeiras dentro do que é chamado Nagoa. Tem vários grupos de capoeiras dentro do que é chamado Nagoas. E vários grupos de capoeiras dentro do que é chamado... Oi, fala. Os Guaiamuns. Então, por exemplo, os Guaiamuns são formados por vários grupos dentro dele. E os Nagoas também. Vai chegar esses nomes também.
Eu vou chegar a falar desses Lógico. nomes que compõem de Lagoas e compõem de Guavu. Mas eles são referências das regiões, né? Das regiões da cidade, da realidade da cidade que eles vivem, né? Da realidade urbana que eles vivem, né? Os locais, né? Seja no Rio, seja em Salvador, seja em Recife. Eles não têm um referencial das etnias, né, africanas no passado. Certo. Na verdade, um afastamento ou uma perca desses laços étnicos que esses agrupamentos vão se formular, vão se organizar, né, de alguma forma. Né? Então, nesse sentido é que eu apresento para vocês esses grupos, né, que, por exemplo, que vocês querem que eu fale um pouquinho, por exemplo, dos Guaiamuns? Sim, por exemplo, isso, por exemplo, assim, me diz o seguinte, quando você fala em grupos que compõem os Lagoas, os Guaiamuns, certo? Me diz só uma coisa, são as curiosidade assim. Então, são as maltas. E essas maltas, elas já, por um acaso, já tinham esse modelo que a gente vê, entre aspas, hoje na capoeira, com mestres, contramestres, treinal, já existia uma pequena organização de liderança? Isso aí, nada, né? Nada, né? Não. Era outro tipo de classificações hierárquicas. Então você, obviamente, tinha os chefes de Malta. Os chefes de Malta. Não era, digamos, o mestre, né? Que é uma representação também de maestria. Porque para ser mestre, para ser, por exemplo, chefe de Malta, não é qualquer um, né? Então, eram os praticantes, obviamente, dominavam muito mais. Mas ele não é chamado de mestre, era um chefe de Maltas. Como é que se dava, por exemplo? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Um exemplo aqui que eu vou pegar aqui, ó. Por exemplo, digamos que você fosse da Flor da Gente, que era uma malta, que era da área da Glória, né? Você tinha uma malta também, a Flor da Gente, por que Flor da Gente? Né? Que a malta era um grupo dentro dos Nagoas, tá? Então, os Nagoas são formados por vários grupos. Então, por exemplo, a Flor da Gente era uma malta dos Nagoas, do grupo da Ação Nagoa. Né? Por que Flor da Gente? Porque estava situado no bairro mais, digamos, onde se concentravam as pessoas com mais poder econômico. Né? Digamos, onde tinham as elites, né, dos agrupamentos monarquistas, o surgimento, onde se colocava, digamos, os grandes, morando, né, no caso, nessa região, os grandes comerciantes, né, os grandes políticos. Né? Então você tem essas pessoas morando o quê? Basicamente na Glória, né, ou no centro do Rio de Janeiro. Então você tem ali o quê? A Flor da Gente. Era a malta da Flor da Gente. Você tem, por exemplo, uma organização muito próxima das igrejas. Os referenciais de cada bairro, geralmente são as igrejas. Então você tem, por exemplo, a malta ligada à Lapa, no centro do Rio de Janeiro. O nome era Espada. Por que Espada? Porque você tem lá, né, obviamente, uma igreja culto ao São Jorge, que é o santo da espada. Né? Então, a malta que se organizava na Lapa, ela se chamava Espada por causa de São Jorge. Né? Você tinha, por exemplo, a malta do Monturo, de Santa Luzia, que também era no centro. Tem a malta de São José, por exemplo, que era chamada Os Carpinteiros. Por que os carpinteiros? Era a malta dos carpinteiros. Por que carpinteiros? Porque São José era um carpinteiro. Então, em torno da igreja, aqueles que estavam naquela região da malta, do grupo na igreja de São José, que estavam naquela região onde estava localizada a igreja de São José, eles chamavam de carpinteiros, né? Por causa de São José. A malta de Santa Rita, do bairro, né? Da região onde tinha a igreja de Santa Rita, chamava a malta dos Três Cachos. Por quê? Né? Porque Santa Rita tinha 3 cachos. Entendeu? Então era a malta dos 3 cachos, por causa da Santa Rita, pô. Né? Uma cultura da época. Né? Você tem, né, a malta dos ossos, né, que era a malta localizada, né, na igreja, próxima à igreja da região, né, de Bom Jesus do Calvário. Então, Bom Jesus do Calvário, o que é que é? É um corpo, né, dentro do Calvário, pô. Isso é o Bom Jesus do Calvário, é o restos mortais. Então, restos mortais são o quê? A malta dos ossos.
Então, qual é a malta? Nós somos a malta dos ossos. No Campo de Santana, onde tinha a igreja de Nossa Senhora de Santana, né, Nossa Senhora de Santana aparece aonde? Sentada numa cadeira. Então, era a cadeira da senhora, a malta da cadeira da senhora. Né? O Lago São Francisco eram os franciscanos, e assim por diante. Né? Você tem uma classificação das maltas por bairros da cidade. Então, o referencial da malta, o que é? Geralmente, a igreja, ele possui uma relação, geralmente, com aquela simbologia do santo daquela igreja, do local que eles vivem, que eles se organizam. Né? Como é que eram os treinamentos desses caras? Vamos voltar um pouquinho atrás. Bora lá que tá bom. Esses caras que formavam as maltas... Só um minutinho, por favor. Pessoal, por favor, manda pergunta pra gente pelo celular, com ele deitado, para ficar bem legal. Aí a gente vai botar ali na televisão. Acho que tem gente chegando que só chegou hoje, ainda não sabe muito esquema. Então não manda pergunta escrita, não. Vamos interagir com todo mundo, para todo mundo se conhecer, para ficar um negócio bem mais legal, tá bom, gente? Beleza? Já pode ir começando a mandar as perguntas que vocês tiverem, tá bom? A gente já está aguardando aqui. Tá bacana. Eu tô esperando aqui. Não tem problema você ficar mais uma horinha com a gente, não, né? Porque já tem quase acabar que eu tive hora. Pra vocês, Aí sim, vamos ficar até as 3 da manhã hoje, gente. Se prepara, brincadeira. Brincadeira. Vai lá, desculpa cortar seu raciocínio. Desculpa mesmo. Mas não cortou nada não. Vamos levando aqui devagar, vamos trabalhando devagarzinho aqui. Então, quer dizer, esses grupos que são formados como maltes, eles, inclusive, tinham características próprias. Então, por exemplo, usavam fitas coloridas, né? A fita vermelha significava que você era de determinado grupo, né, que eram os Nagoas. E a fita branca, se eu não me engano, era os Goiamuns. Mas, enfim, você tem representação de cores para cada malta dessas. Você tem uma cultura das maltas que estão surgindo, demarcações de símbolos que a separam. Né? Então, você já tinha essa demarcação, como tem até hoje, demarcações de espaços, identidade de cada grupo, além da identidade de moradia. Então, você tinha uma relação de conflito entre esses grupos, né, que compunham as maltas, digamos, dos Nagoas e a malta dos Goiamuns. Você tem um conflito entre esses grupos. Esses conflitos são conflitos que, basicamente, podem ser conflitos religiosos, podem ser conflitos, digamos, do campo da moradia em si, conflitos políticos, conflitos, por exemplo, e são conflitos grupais. Conflitos, geralmente, que se expressam, muitas vezes, nas festividades, que esses grupos entram em conflito. Como hoje você tem festas dos grupos funks, por exemplo, no qual uma área não pode se encontrar com a outra, etc. Na capoeira você tinha isso, não podia se encontrar. Então você tinha o quê? As festas públicas, do qual esses capoeiras saíam às ruas, né, nas festas públicas, geralmente representando o bairro deles, representando a área deles, né, o local que eles se organizam. E se são locais inimigos, eles vão entrar em conflito. Isso aí é algo que desde o século XIX ocorre e que no Estado brasileiro tenta, de alguma forma, controlar esse processo de conflito entre eles, até cooptá-los para as organizações políticas, né? Porque não consegue paralisar esse conflito. Então ele vai cooptar esses conflitos, cooptar os elementos culturais, essas pessoas para as organizações políticas deles, da elite, que vai trazer para eles, para conformar o processo de conflito de poder entre os próprios grupos de políticos, eles trazem os capoeiras. Né? Mas os capoeiras em si já eram grupos de conflito. Já nascem enquanto grupos, né, de conflito. Nasce enquanto grupo de conflito. Então você tem essa cultura da capoeira que está sendo gerada aí, né, gerada nesse processo. A capoeira tinha ludicidade, no século XIX tinha. Né? Você tem uma organização lúdica da capoeira, como tem hoje. Então a ludicidade está na capoeira, mas não organizada tanto assim. Então você vai encontrar o quê? Por exemplo, algo mais antigo da capoeira, falando do que vocês conhecem. Exemplo do Rugendas, né? Onde aparece os praticantes da capoeira, né, em torno de uma mulher vendendo angu, né, ou seja, uma escrava ao ganho, né, que está lá vendendo angu. Em torno dessa escrava de ganho, você tem, né, essa prática, né, cultural das ruas. Né? Então você vai ver lá os escravos, você apareceu o quê? O Rugenda, né,
descreve na pintura dele, né, a partir do registro que ele fez visual, né, ele descreve na pintura dele o quê? Pô, escravos armados com facas, né, os capoeiras todos armados com facas na cintura, escravos armados com malimba. O que é malimba? Malimba é uma arma que se usava no século XIX, que parece uma marimba que a gente joga de pipa, sabe? Que amarra a linha numa pedra, não sei se você já brincou disso, né? É chamar. Então, quer dizer, na verdade, era um chamava bambu. réu. Sim. Na verdade, era um bambu. Se vocês forem ver esse quadro, vocês pensem nisso que eu estou falando. Na verdade, era um bambu que tinha uma corda amarrada lá na ponta do bambu, uma corda, e na base dessa corda, ali na ponta da corda, você amarrava o sovelão. O que é sovelão? O sovelão é aqueles corta-couro, que se trabalha com couro, um sovelão de couro, faz sapato, que faz tudo de couro, né? É aquela, tipo uma navalha para cortar couro. Então era amarrado ali, aquele sovelão, né, na linha. Então o cara lançava, lá no meio, porque era composto de grupos, então ele lançava, né, aquele sovelão amarrado na linha para atingir o outro lá e puxava. Então não precisava nem chegar perto. Ele atacava de longe outro grupo. Era conflito entre os grupos. Então essas armas eram as armas, né, não para embate individual de um para o outro. Era embate de conflito de grupo, do qual você, né, ataca o outro, como se fosse uma lança, como se fosse algo qualquer. Quer dizer, uma invenção cultural da época. Né, que é fascinante. Né? Uma invenção cultural da época, própria da época. Você tinha as facas, né, que também é outra arma. Você tinha o sovelão. Né, armas de fogo você não encontra. Que era muito raro as armas de fogo na sociedade, principalmente na mão dos escravos. Então você tinha o quê? Era mais manual, né? Era mais artesanal as armas, né? Você tinha navalha porque a navalha era algo comum. Por que era comum ter navalha? Porque todo mundo fazia barba com a navalha. Então a navalha tinha um acesso à navalha, que também era uma arma que eram praticadas. Existiam locais de treinamento. Para voltar naquela questão do que você colocou. Dos treinamentos. Treinamento. Então, esses grupos, eles possuíam locais de treinamento, que eram os terrenos baldios dos bairros que eles moravam. Então, eles treinavam em terrenos baldios. Por exemplo, tinha um terreno baldio, que era na Glória, no bairro da Glória, que era um terreno próximo à praia, onde treinavam os goiamuns. Então, eles se encontravam lá para treinamentos. Você tinha já os goiamuns, né, praticando lá no morro, né, da Providência, que tinha um terreno também, onde eles se encontravam para praticar. Né? Isso a partir do que nós sabemos de relatos do Plácido de Abreu, que era um praticante da capoeira e político da época, que deixa escrito esses relatos. Então você tinha lá os dois grupos de capoeira, os dois locais de treinamento da capoeira. Né? Então eles praticavam como? E aí começa a questão da série. Né? A prática por treinamento de série de golpes, que não é algo da capoeira angolana regional, que surge como modelo de praticante da capoeira, já no Brasil República. Era algo já do século XIX, a prática da série de exercícios. Então eles faziam exercícios de série. Né? Para o uso da navalha, por exemplo, tinha técnica. O cara começava com as mãos, depois passava para a navalha sem a lâmina, depois passava a treinar com a navalha com lâmina. Então você tem o desenvolvimento dessa prática. Né? O uso, por exemplo, da navalha é, digamos, amarrada no elástico, né? Que tem documentos que comprovam isso, a existência disso. Então ele amarrava o elástico na cintura. Ele jogava a navalha, né? O elástico na cintura amarrado. Então ele jogava a navalha para acertar a outra e a navalha voltava para ele segurar na mão novamente. Pá! Isso aí era um treinamento. Também se começava também a jogar com o pau da navalha, sem a lâmina, né, até você ir aperfeiçoando como segurar aquela navalha de volta, atingir o adversário, o inimigo, né, na época, né, que era o inimigo de bairro, porque o cara para atacar com a navalha, o cara não pode ser adversário, né, esportivo, era tido como inimigo, obviamente, do outro. Então lançava lá aquela navalha no elástico, acertava, o cara segurava aqui na mão. Né, segurava na mão aqui na volta dessa navalha. Então você tem essa prática. Você tem a prática, por exemplo, dois movimentos, né, digamos, que nós temos hoje da treinamento de série. O treinamento de série é o quê? 10 meia-luas. Né? 10 meia-luas.
10 rasteiras. Então esse treinamento já estava ocorrendo, principalmente com a influência dos capoeiras do Exército, que vão trazer também uma cultura física, né, da ginástica militar, né? Essa cultura para dentro das maltas. Então você também tem essa dinâmica da influência dos soldados que compõem as maltas. Que as maltas eram compostas por soldados também que moravam nos bairros, que faziam parte das maltas e que eram muitas vezes lideranças das maltas. Principalmente após o retorno da Segunda Guerra, retorno da Guerra do Paraguai, 1860, 65, 66, 60. Retorno da Guerra do Paraguai, né, quando soldados capoeiras vão ser, digamos, levados, muitas vezes de forma compulsória, obrigatória, né, para o campo de guerra. O retorno desses soldados significa o aumento de poder deles também. Né, significa o aumento desses negros que voltam, né, que muitos foram como escravos e conquistam a liberdade lá, a grande parte morreu, né, porque era uma guerra do qual, né, os negros, os escravos iam na frente, era a infantaria, né, os infantes, né, porque a infantaria vem de infante, de criança, né, então é um batalhão formado pelos menores, então, disseram que daí vem a infantaria, que vai à frente de tudo, né, eles eram da infantaria, geralmente eram soldados da infantaria, mesmo Besouro Mangangá, lá em Salvador, também era soldado da infantaria. Então, são pessoas, o Exército, ele vai receber muitos capoeiras a partir da necessidade de se organizar batalhões, né, batalhões de negros. Eles vão aproveitar para esvaziar, né, o centro da cidade. Então, aquelas pessoas que eram tidas como capoeiras, né, como pessoas organizadas em grupos por baixo, que davam trabalho, né, davam trabalho para o Estado, eles vão ser, obviamente, resgatados de forma compulsória e enviados para o campo de guerra. Então, na volta, você tem um poder muito grande, que vai influenciar, inclusive, numa expressão, num processo muito importante em relação à capoeira, que é o quê? Que é que esses capoeiras passam a sair na frente dos batalhões do Exército. Então, por exemplo, quando você tinha o batalhão do Exército do bairro tal, isso ocorre principalmente no Rio e no Recife. Não em Salvador, não ocorre muito isso, e no Rio e no Recife. Você tem os batalhões, né, de praticantes da capoeira, né, em frente aos batalhões do Exército. Então você tinha o quê? A banda que vinha na frente, né, a banda musical, geralmente não era do Exército, era contratada, era terceirizada, né? Muitas vezes era do Exército, mas também poderia ser terceirizada de músicos para vir na frente, né, do agrupamento lá de soldados. O cara vinha tocando, né, a banda vinha tocando, o batalhão atrás da banda, e na frente da banda vinham as maltas, grupos de capoeira relacionados a essa área do batalhão militar, vinham na frente fazendo expressões de malabarismo. Pois isso é fantástico. Fantástico. Deixa eu só te pedir um favor, rapidinho, só para você não perder o raciocínio. A gente só tem 1 minuto, esse Instagram, ele tem o poder de derrubar os capoeira, mesmo. Ele derruba mesmo, porque a gente só tem 1 hora de live. Eu posso encerrar e a gente volta, só para você não perder o raciocínio, não te cortar no meio? Pode. Vamos voltar. Se o pessoal estiver gostando, aí também tá bom. Oxe, tá. Depois vamos botar também na volta, vamos botar as perguntas para o pessoal participar mais. Vamos. Isso, né? Isso daí. Agora no segundo bloco já é as perguntas, beleza? Valeu, meu amigo. Aí que eu volto. Muito obrigado. Valeu. Até daqui a pouco, rapaziada. Até daqui a pouco. Obrigado pela atenção, vocês. Até daqui a pouco. É isso aí, 2 minutinhos a gente volta. E aí, gente, não tá bom? Vai me dizer que não tá bom. Tenho 50 segundos. Celular abaixado, vai me ajudar aí, vamos perguntar bastante, vamos aprender tudo, vai, pergunte aí do Madame Ju, do que vocês quiserem aí, vamos lá, Mestre Calango, vamos lá todo mundo, Mestre Morcego, vamos lá, vamos perguntar, vamos descobrir tudo, tem o lance da porta-bandeira também, que eu vou perguntar agora, quando é que chega, se já é nos Guaiamus, tal, que é muito louco, o Mestre Sala é o capoeirista que defende a bandeira, né, do corte da navalha, caramba, vamos descobrir isso também, certo? Grande mistério, já volto, gente.